Pai do Senhor, meu irmão, dando sequência na leitura, minha irmã, hoje é domingo, leremos 4 capítulos do Evangelho de João, 15, 16, 17 e o 18. Vamos à leitura. Continuação das últimas instruções aos discípulos e a união íntima entre Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha o que Jesus está falando aqui, duas coisas interessantíssimas. A importância de nós estarmos ligados no Senhor, com o Senhor, em conexão com a sua presença, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a nossa vocação, com o nosso chamado, com a irmandade, com a denominação, com o organismo vivo, com a organização fazendo a obra. E segundo lugar, ligado intrinsecamente com a palavra de Deus. Versículo 7, redobra atenção e aguça a audição. Se vós estiverdes em mim, ou seja, como eu acabei de dizer, em Jesus, tem que estar ligado na comunhão, intimamente, na obediência, na retidão, independente das falhas, das fraquezas, das imperfeições. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós ou em vocês ou em nós, olha o que ele fala. Tudo o que quiserdes vos será feito. Está vendo a importância? E no versículo 5 ele fala, sem mim nada podeis fazer. Fica firme, fica com Cristo. Estreite cada vez mais o seu relacionamento com o Senhor e com a sua palavra. Vamos avançar. Verso 8, olha o resultado. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, ou seja, a vossa alegria. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Outro detalhe interessante, lembra que eu falei que nesse Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, para mim, a espinha dorsal é porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna? Olha agora Jesus, o mesmo sentimento do Pai em João 3,16 é o mesmo sentimento do Filho em João 13 e agora também em João 15. Em João 13, no 34, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Olha só, agora no capítulo 15 ele ratifica de novo, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, se você permanece em Cristo, se você tem um relacionamento intrinsecamente ligado com a palavra, e Jesus fala tudo que você pedir, tudo que você quiser, você será feito. E aí, como é que ele chama? Não sereis meus amigos, já não vos chamareis servos. Versículo 15 do capítulo 15. Porque o servo, a palavra servo aqui é doulos, escravo, não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo. Para um pouco aqui, faz uma pausa. Você tem 5 amigos ou 5 amigas? Seja sincero e verdadeiro. Se você tiver 5 amigos ou 5 amigas, dobre o joelho todos os dias e agradeça ao Senhor.
Amigos, eu não estou falando colega, eu estou falando amigos. Aquele que você pode dividir, aquele que vai te repreender, mesmo você errando, ele gostando de você, não vai aprovar você, ele vai te repreender. Aquele que você pode confessar segredos, aquele que você tem a liberdade para contar algo íntimo, aquele que você pode dividir suas vitórias, suas conquistas sem inveja. Você tem aí 5 amigos ou 5 amigas. Olha o que Jesus está falando. Se nós estivermos nele, se a palavra do Senhor estiver em nós, tudo que nós pedir será feito e ele vai nos chamar de amigo. Mas tem gente que prefere ser amigo do mundo. Tem gente que prefere ser amigo dos prazeres carnais. E aí o que acontece? A amizade do mundo nos constitui como inimigos de Deus. Mas Deus está falando, se vocês estiverem em mim, se a minha palavra estiver em vocês, tudo que vocês quiserem pedir será feito, claro, estiver de acordo com a vontade soberana do Pai, é bem verdade, e eu vou chamar vocês de amigos. Tá bom para você ser amigo de Deus? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho-vos feito conhecer. Não me conheceste vós a mim, mas eu não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele ratifica de novo. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Então, mandamento, amor. Amor não é dom, amor é fruto e mandamento. Lá em Gálatas 5:22, pode ler, amor, um dos 9 gomos, ou um dos 9 elos do fruto do Espírito. E agora aqui, em João 13 e João 15, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E nisso conhecerão, e nisso saberão, testificarão que sois meus discípulos. Quando? Quando amardes uns aos outros. E isso vos mando, capítulo 15, verso 17, que vos ameis uns aos outros. Portanto, amar não é dom. Amar é mandamento e fruto do Espírito Santo. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Recebe essa palavra aí, varão. Recebe essa palavra aí, varoa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não me conheceram, e nem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois se estivestes comigo desde o princípio. Está vendo a importância aí de estar na comunhão com Cristo, com a Irmandade e com a sua palavra? Vai ser feito amigo e amiga de Deus. Glória a Deus. Capítulo 16. A continuação das últimas instruções aos discípulos, Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer de vós matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porquanto não conhecer o Pai e nem a mim. Então, esse texto aqui me remete ao que Paulo fala em Apocalipse, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Vão ter um tempo que vai expulsar da sinagoga e vem a hora em que qualquer matar um de vós estará fazendo um serviço para Deus. Por quê? O Salmo 116, verso 15 diz que o Senhor, ele tem prazer, né? Ele se alegra na morte dos seus santos. E Ezequiel, capítulo de número 33, diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, que está na prática da impiedade. Por quê? Porque a morte dos santos, ou seja, a morte é um carro de luxo, é um veículo que vai conduzir os santos até as mansões celestiais. E a morte do ímpio é o que vai conduzir ao ímpio ao Hades, ao Sheol, ao inferno, depois ao Tartário e ao Guiena, que é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Deus não tem prazer naquele que morre na prática da impiedade, mas Deus se alegra, Deus se exulta, Deus tem prazer naquele santo que morre
na obediência, em retidão, em comunhão com Ele, com a sua palavra. Por quê? Porque vai se encontrar com Ele. Então, aquele que matar você vai estar fazendo um serviço para o Senhor. Está entendendo aí? Versículo 3. E disso vos farão, porque não conheceram meu Pai, e nem a mim. Mas eu vos tenho dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu já vos tinha dito, que não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo que na verdade vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ou seja, está falando do Espírito Santo agora, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e já não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lhe de dar, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse o que há de receber, do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Verso 16. Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: o que é isso que diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco vereis, e porquanto vou para o meu Pai? Diziam, pois, o que quer dizer isso? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu Jesus que estavam a interrogar, e disse-lhe: indagais entre vós acerca disso que eu te disse? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorais e lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegado a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra mais das aflições, pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. Ou seja, que Jesus estava falando aqui que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Então que naquele momento, naquele interim, naquele momento entre a crucificação, entre a morte, entre o sepultamento, eles iriam chorar, eles iriam estar tristes, mas depois, quando Jesus ressuscitasse, eles iriam se alegrar muito. E de fato foi exatamente isso que aconteceu. Versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo há de dar. Até agora, nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, ou seja, para que a vossa alegria se cumpra. Digo-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e eu vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: eis que agora fala abertamente, e não dizes por parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não há mistério que de alguém te interrogues. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um da sua parte, e me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus agora ele se revela abertamente,
ou seja, que ele vai estar à destra, ao lado direito do Pai, intercedendo, rogando em favor dos seus, daqueles que creem, daqueles que o buscam, em adoram, em espírito e em verdade. E Jesus estava dizendo que eles iam ter aflições, que eles iam ter luta, mas para que eles tivessem bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos, se estivesse nele, firmado nele, na sua palavra, em comunhão, em retidão, em obediência, em reverência, em temor, em tremor, em santidade, em santificação, buscando a cada dia mais o aperfeiçoamento. Capítulo 17. Esse capítulo 17, segundo Frank Charles Thompson, ele tem como o grande intercessor. Aqui, eu acredito que alguns conheçam e outros não. É a oração sacerdotal. Lá em Mateus, nós vimos Jesus e também Lucas ensinando a oração universal, que é a oração do Pai Nosso, mas aqui em João capítulo 17 é a oração sacerdotal. E eu faço uma pergunta: você sabia que nesse capítulo Jesus orou pela sua vida? Isso mesmo, Pedro, Tiago, João, Maria, Marta, Madalena, como for o seu nome, Jesus orou por você. É mesmo, pastor? É mesmo, Bereno? Sim, mais uma pérola que eu tenho para revelar para você durante essa leitura no capítulo 17, tá bom? Então redobre a atenção, aguça a audição e vamos para a leitura. Capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus ora como um sacerdote, ou seja, intercedendo em favor. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o seu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 9. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os do teu nome. Em teu nome tenho guardados aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso, no mundo, para que tenham a vida, a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ô glória! Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, porque por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Lembra que eu falei que ele orou por você e por mim? Capítulo 17, versículo 20. Atente para o texto. Eu não rogo. Rogar é pedir humildemente. Rogar é pedir com humildade. Eu não rogo somente por estes, mas também por todo aquele que pela sua palavra hão de crer em mim. Você crê em Deus? Meu irmão, minha irmã, se você diz que sim, então foi por você, foi por mim, que eu também creio que Deus fez essa oração. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão futuro de crer em mim. Jesus orou por você. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que de mim me deste, para que sejam um como um nós somos, e eu neles, e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e os tens amado, e eles têm amado a mim. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses te conheceram, que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe fiz conhecer mais que o amor com que tens amado esteja neles e eu nele. Que coisa linda! Capítulo 17 do Evangelho de João, a oração de Jesus intercedendo pelos seus daquela época e por mim e por você e por todo aquele que vier a crer no Senhor Jesus o Cristo, na Trindade, do Pai, no Filho e no Espírito Santo, e o aceitar e o confessar publicamente como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todos quantos me negarem diante do homem ou dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai que estás no céu. Mas todos quantos me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e do meu Pai que estás no céu. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. Capítulo 18, e nós concluímos a leitura de hoje. Jesus é preso no Getsemane. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, do qual ele entrou com os seus discípulos. Deixa eu te ensinar algo aqui. Mais uma pérola neste dia chamado hoje, domingo, nos 4 capítulos da nossa leitura. Todo mundo, ou a grande maioria, acha ou imagina, salvo os estudiosos e aqueles que se atentam mais para o texto com cuidado, que Jesus orou lá no Getsemane. No Getsemane era um monte, ele sobe o Getsemane, ele desce ao ribeiro. Aonde é o ribeiro? Embaixo. O ribeiro não fica no monte, preste atenção. Então ele sobe o Getsemane e ele desce. Agora quando ele desce o vale ou o ribeiro de Cedron, ele vai estar de frente para a cidade santa de Jerusalém. E ali no ribeiro de Cedron, ou no vale de Cedron, ali antes, um pouco antes de chegar a esse ribeiro, tinha um horto chamado de Jardim das Oliveiras. Qual é a pérola? Deus é Deus de monte, mas Deus também é Deus de vale. Quando você estiver aqui em cima, lá no monte, tudo estiver dando certo, tudo estiver prosperando, tudo estiver acontecendo, tudo estiver conjuminando, tudo estiver daquele jeitão que você imagina, Deus está contigo. Não se esqueça disso. Você só está lá porque todas as coisas cooperaram, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas quando você estiver cá embaixo e tudo estiver dando errado, você estiver na prova, na luta, na dificuldade, na aflição, na enfermidade, no luto, ele vai estar com você também. Porque Deus é Deus de monte e Deus é Deus de vale. Quando ele vai escolher os discípulos, ele vai ao monte. Quando ele vai se despedir dos discípulos, ele vai ao vale. E agora ele vai no vale. Para quê? Para fazer uma das suas últimas orações. E ele leva os discípulos a esse lugar chamado Vale de Cedron, Ribeiro de Cedron. Ele vai ao horto, ao Jardim das Oliveiras, onde tinham os pés das azeitonas. E ali, no lugar chamado Getsemane, por quê? Porque ele era lagar de azeite, prensa de azeite. E é da azeitona que vem o azeite. É da azeitona que se faz o sabão. É da azeitona que se trazia o azeite como para iluminar. É da azeitona que tirava uma fração do azeite para alimentação. É da azeitona que se trazia uma fração de azeite para o templo, para a unção. É da azeitona que traria o azeite. O que significa o azeite? A presença santa e bendita do Espírito Santo de Deus. Ô glória! Versículo de número 2. Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes, repito, muitas vezes se ajuntavam ali com seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha uma vida de oração. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com a intenção, com lanternas, porretes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre o que eles havia de vir, adiantou-se e disse: A quem buscais? E responderam a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Aleluia! Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Pois por que nos buscai a mim? Deixai a estes ir, ou seja, os discípulos, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi.
Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então vamos fazer uma conexão para você entender aqui. Lembra quando Jesus falou para Pedro em Lucas, no capítulo de número 22, tu quando te converteres, ajuda, esforça os teus irmãos? Olha lá, Pedro estava caminhando com Jesus, mas estava com a espada na cinta. Pedro estava fazendo multiplicação de pão e peixe com Jesus, mas estava com a espada na cinta. Quando Jesus é preso, ele saca da espada e corta a orelha do aspirante a sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Jesus faz o milagre, pega a orelha, cura, olha Deus, cura daquele que veio prender, coloca a orelha no lugar e repreende a Pedro. Por quê? Porque era necessário cumprir, era necessário executar, era necessário passar por aquele processo, fazia parte da missão divina para a vida de Jesus. Então não é só vitória. Não é só bênção, não é só conquista. Lembra que ele falou no capítulo 16 aqui, versículo 33? Essas coisas vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo na luta. Bom ânimo na prova, bom ânimo na adversidade, bom ânimo na perseguição, bom ânimo na escassez, bom ânimo nas difamações, bom ânimo na calúnia, bom ânimo, crente, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós, eu nem preciso completar. E aqui nós vamos concluir a nossa leitura com excelência da seguinte maneira. Jesus perante o sinédrio, Pedro o nega. Então, a corte e os tribunos e os servos dos judeus prenderam Jesus e o amarraram ou o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Aqui está falando de João. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou aos porteiros, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos, os criados que tinham feito brasas e aquentavam-se, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, ou seja, dos seus ensinamentos. Mas Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim, por que você está perguntando isso agora, em outras palavras? Pergunta aos que ouviram e aos que eu lhe ensinei. Eis que eles sabem o que eu tenho dito. E tenho dito isso, e um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se falei bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás, mandou ele amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentavam-se. Disseram-lhe, pois: não é este também um dos seus discípulos? E ele negou, dizendo: não sou. E um dos sumos sacerdotes, parente daquele a quem a Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe: que acusação trazeis outra contra este homem? Responderam e disseram-lhe: este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoas. Tá vendo a conexão aqui agora? Você vê que quando eles levaram aquela mulher adulta, tinha uma rapinagem, tinha uma maldade. Você vê, eles queriam: a nós não é lícito matar pessoas. Mas eles queriam que Jesus autorizasse eles a apedrejar aquela mulher, para depois matar Jesus também. Tá vendo? A nós não é lícito matar pessoas alguma. Para que se cumprisse a palavra, Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram outro de mim?
Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? É a tua nação, é o teu povo, os teus principais, os sacerdotes, que entregam-te a mim. E o que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Hoje nós concluímos aqui a nossa leitura. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que preciosidade é você separar um tempo, um período com qualidade e meditar e examinar os textos sagrados. Continue firme. Amanhã retornaremos, se Deus assim permitir, os 3 capítulos de segunda a sexta. Firme e fortes. Iremos concluir o Evangelho de João e já iremos dar início, essa semana, Deus permitindo, ao livro de Atos dos Apóstolos. Estamos avançando. Que Deus te abençoe e vamos firmes e fortes no nome de Jesus. A paz do Senhor.